Muita gente abre a Bíblia, mas não sabe realmente o que está procurando. Hoje vamos descobrir por que examinar as Escrituras é o caminho para encontrar a vida verdadeira. O versículo de hoje é João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Vamos entender o contexto. Jesus estava em Jerusalém, enfrentando seus críticos mais ferozes, homens que questionavam sua autoridade e sua verdadeira identidade. Seus adversários se orgulhavam ferozmente de ser descendentes de Abraão, completamente convencidos de que essa herança genética sozinha era absolutamente suficiente para ganhar a salvação eterna e o favor permanente de Deus. Mas Jesus desafiou profundamente essa mentalidade religiosa superficial e o chamou para algo muito mais profundo e verdadeiramente transformador: examinar seriamente as Escrituras. Naquele tempo, as Escrituras eram apenas o Antigo Testamento que eles conheciam, e Jesus estava dizendo que se aqueles críticos realmente as estudassem com honestidade genuína e com coração verdadeiramente aberto, descobririam que cada página sagrada apontava diretamente para Ele mesmo. Este não era um convite casual para a leitura religiosa superficial, era um desafio revolucionário a questionar tudo o que acreditavam sobre quem era o Messias. Agora, o que isso quer dizer para você hoje? Quando Jesus diz examine as Escrituras, ele não está falando de uma leitura superficial que passa rápido pelos versículos. Ele está falando de uma investigação séria e profunda, de um estudo honesto que abre o coração para verdades transformadoras que podem desafiar completamente tudo o que você sempre acreditou. E isso importa profundamente porque muitas pessoas leem a Bíblia sem realmente procurar por ela, sem estar genuinamente abertas ao que Deus está tentando dizer em suas vidas. Examine as Escrituras significa sair da religiosidade mecânica, daquele hábito automático de fazer as coisas apenas porque sempre foram feitas assim nos tempos da avó. Significa questionar de forma honesta, pesquisar profundamente, conectar um verso com outro verso, entender o contexto histórico completo, compreender verdadeiramente por que Jesus contou aquela parábola naquele momento específico. Quando você estuda a Bíblia dessa forma profunda e investigativa, ela deixa de ser um livro morto e distante cheio de regras antigas e incompreensíveis e vira uma conversa viva, dinâmica e pessoal entre você e Deus. A vida eterna que Jesus promete não é apenas a vida distante depois da morte corporal. É a vida verdadeira e abundante começando agora neste exato momento. A vida de quem conhece realmente a Deus, quem vive em comunhão genuína com Ele todos os dias. E essa vida começa quando você examina as Escrituras não apenas para preencher um vazio genérico, mas buscando verdadeiramente encontrar a Jesus. Porque aqui está o ponto central e revolucionário. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, testifica sobre Jesus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o sacrifício final na cruz. Cada profecia de redenção fala sobre ele de forma direta ou velada. Cada história de libertação prefigura a libertação espiritual que ele oferece. Quando você lê as Escrituras com olhos abertos para isso, toda a sua compreensão da vida muda radicalmente. Você deixa de ver a Bíblia como um código árido de regras morais e começa finalmente a vê-la como uma carta de amor do Criador escrita especialmente para você. A Bíblia também diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este verso complementa o chamado de Jesus destacando a importância prática de estudar a Bíblia com seriedade. Paulo diz que quem quer servir a Deus de forma autêntica precisa estudar a palavra com dedicação genuína. Não é suficiente apenas crer. É preciso conhecer profundamente o que você crê e por quê.
Estudar a Bíblia é um ato profundo de adoração que prepara você para viver uma vida que honra verdadeiramente a Deus diante de todos. A Bíblia também diz, em Salmos, capítulo 119, versículo 105, "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Este salmo transmite uma verdade profunda. A palavra de Deus funciona como guia iluminador no meio da escuridão da vida. Quando você estuda as Escrituras, descobre orientação prática para cada situação que enfrenta. A vida é cheia de decisões difíceis, caminhos confusos, momentos de incerteza profunda, mas a Bíblia ilumina o caminho. Esta é uma promessa transformadora para quem realmente se dedica a examinar e viver a palavra de Deus. Mas como aplicar isso na prática? Aqui estão 3 formas práticas de examinar as Escrituras na sua vida hoje. Primeira, escolha um versículo pequeno e sente-se com uma xícara de café em um lugar tranquilo. Leia em voz alta, ouça com atenção, depois pense no que descobriu. Que verdade Deus está falando para você neste verso? Isso é examinar de verdade. Segunda, conecte um verso com outro. Se você lê em João sobre o amor, procure o que Paulo escreve sobre amor em Coríntios. Veja como diferentes autores bíblicos falam sobre o mesmo tema. Assim você entende a profundidade da mensagem de Deus. Terceira, pergunte-se sempre aonde Jesus aparece nesta passagem. Mesmo em histórias do Antigo Testamento, mesmo em Salmos, mesmo em narrativas que parecem apenas históricas, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Quando você lê com essa pergunta em mente, você começa a ver conexões que nunca tinha visto antes e a palavra fica viva para a sua vida hoje. Vamos terminar com uma oração. Pai, obrigado pela graça de podermos examinar Tua palavra hoje. Obrigado por revelares a Ti mesmo através de cada verso que abrimos. Peço que abras meu coração para receber aquilo que você tem a me dizer. Que eu não leia apenas com os olhos, mas com o espírito aberto, disposto a deixar que a palavra transforme meu entendimento e minha vida. Ajuda-me a ver Jesus em cada página, a descobrir como sua história se conecta com a minha, e que essa busca pelas Escrituras não seja apenas um hábito religioso, mas um encontro real contigo todos os dias. Amém. Escreve aí nos comentários qual é seu maior desejo para estudar a Bíblia. E me segue aqui no canal para receber estudos bíblicos profundos toda semana.